Está começando mais um Entre Chaves, o seu podcast de desenvolvimento de software. Eu sou Ângelo Assis e hoje vamos falar sobre o Grok. Mas antes, vamos falar sobre o DevOps Days, que é uma conferência sobre DevOps que acontece em mais de 40 países ao redor do mundo. E no dia 27 de setembro vamos ter a edição do DevOps Days em Juiz de Fora. Vai acontecer na Uni Academia. E vocês, ouvintes da Entre Chaves, têm 10% de desconto. É só acessar o link aqui na descrição e aproveitar esse evento. Vai ter muito tema sobre qualidade de software, teste de software, toda a esteira de desenvolvimento. É sobre o que é DevOps, né, gente? Agora, fiquem com o episódio sobre o Grok. E hoje vamos falar mais uma vez sobre a melhor IA de todos os tempos da última semana. E a bola da vez é o Grok 4, a última versão de modelo da xAI do nosso querido Elon Musk. Para falar sobre essa ferramenta aqui, temos hoje comigo a nossa co-host, Fernandinha. E aí, Fernandinha, beleza? E aí, Ângelo, beleza? Bora, galera, falar sobre esse modelo aqui hoje. Trazer pela primeira vez a xAI aqui, né? Até hoje a gente não teve um episódio dedicado aí para os modelos Grok, né, para os modelos da xAI, e vamos falar então sobre isso e destrinchar um pouquinho a história, o contexto, testes, enfim, tudo isso que está envolvido no lançamento do Grok 4. Então, para sintonizar os nossos ouvintes aí, a gente vai primeiro dar o contexto sobre o Grok 4, sobre a xAI, depois vamos falar um pouquinho sobre quais são as grandes novidades que vieram com essa nova versão, depois vamos falar um pouquinho sobre a parte mais prática, o que isso muda pra gente, tanto no mundo do desenvolvimento, quanto na parte prática, no dia a dia, quem quiser usar a API. E por fim, quais são as perspectivas de futuro, né? O que são os próximos passos, o que vem aí com essas novidades aí do Grok 4, beleza? Então, primeiro de contextualização. O Grok 4 é a LLM da xAI, que é uma das empresas da Elon Musk, né? Eu tenho até a impressão que o Elon Musk, ele tem um monte de empresa e que ele fica fazendo as ferramentas umas pras outras, assim, sabe? Tanto é que no lançamento do Grok 4, eles já falaram que, agora eu já tô falando lá de futuro, né? Mas uma das coisas que eles falaram, só pra dar uma pincelada aqui, é que eles querem colocar o Grok 4 no Tesla. Então, a gente já percebe aí que é um LLM usado para um carro autônomo, talvez, sabe? Então, já dá uma visão muito legal, assim, para o que eles podem estar pensando, né? Mas, enfim, é uma LLM do Elon Musk. E aí, o que isso traz pra gente de características para essa LLM, Fernandinha? Só, né, dando um contexto da xAI, que eu acho que é legal pro ouvinte acompanhar com a gente. A xAI, então, foi uma empresa criada em 2023 e foi uma resposta aí pro lançamento do GPT-4 da OpenAI. Não sei se você sabe, Ângelo, mas eu fiquei surpreendida quando estava estudando aqui para esse episódio, que o Elon Musk, ele estava, né, no início da OpenAI, ele fez parte do início da OpenAI. Olha, essa eu não sabia. Lá em 2015, também não sabia. Em 2015, quando a OpenAI ainda era uma empresa sem fins lucrativos. E o Elon Musk estava ali mais ou menos no início, só que aí eles tiveram um conflito de futuro mesmo da empresa, né, da onde eles queriam ir e tudo mais. Sério que o Elon Musk teve conflito com alguém? Jura? Você acredita, né? Então o Elon Musk, ele exigiu aí em algum momento uma participação majoritária e controle, né, para ser o CEO da OpenAI. E aí houve, né, um conflito aí dele com o Sam Altman e tudo mais. E ele renunciou em 2018 da copresidência da OpenAI. E em 2023, então, fundou a xAI, que logo em 2025 também adquiriu o X, né, e formou aí, como você falou, uma das empresas aí do Elon Musk. Mas achei isso bem interessante, eu não sabia disso, né? Então, foi aí um passado da xAI, né? E da OpenAI também, como que as coisas também vão, no mundo corporativo, elas vão se encontrando também. E o Elon Musk é legal porque ele já estava na OpenAI e ele sempre esteve envolvido em coisas, assim, muito futurísticas, né? A OpenAI, quando você está falando aí dessa época, de 2000, quanto mesmo? 15, 18, por aí? A OpenAI foi criada em 2015, em 2018 o Elon Musk já renunciou, né? A copresidência. Falar de LLM nessa época era muito futurístico, assim, né? O Elon Musk gosta desse tipo de empresa, desse tipo de mercado, né? Tanto é que ele tinha, se não me engano, chama SpaceX também, não é? Uma empresa que ele tinha lá que trabalhava com coisas de lançar foguete, enfim. Ele também estava envolvido nesse tipo de coisa, estava envolvido no OpenAI e estava envolvido no Tesla com carro autônomo. São sempre coisas muito futurísticas. Ele tem uma visão à frente do tempo. Nós vamos falar aqui, talvez bem, talvez mal, do Elon Musk, mas uma coisa a gente tem que reconhecer. O cara tem uma visão sensacional à frente do tempo.
tempo. Exato, né? Apesar de todos os poréns aí. Apesar de todos os poréns. Uma coisa também que aconteceu, né, de que o Elon Musk trouxe muito para a xAI e para os modelos Grok, foi essa busca do que ele chama da busca maximamente, né, da busca pela verdade. E também por um desejo de ter menos restrição nos modelos de linguagem. Então o Grok, ele foi criado nesse panorama, né, de tretas entre xAI e OpenAI, né, de Elon Musk e Sam Altman, mas também desse desejo aí do Elon Musk de buscar esses modelos mais potencializadores da verdade. E aí, assim, existe uma ironia gigantesca com isso, com uma treta recente que aconteceu. Mas isso a gente vai falar daqui a pouco. O Grok, então, o primeiro modelo do Grok foi lançado em agosto de 2023, o Grok 0. E aí foram lançados alguns modelos aí, né, no final de 2023, durante 2024. Mas em 2025 foi o Grok 3, foi o primeiro modelo lançado da xAI, que já foi treinado com o Colossus, né, que é um super cluster aí de GPUs, né, com chips da NVIDIA e tudo mais, um modelo um pouco mais robusto do que os anteriores. E aí, isso foi em fevereiro de 2025, e eles já pularam, né, agora em julho de 2025 pro Grok 4. Eles até iriam lançar o Grok 3.5, mas eles ignoraram e resolveram pular direto pro Grok 4. E esse já é um ponto interessantíssimo, porque é uma distância muito pequena entre as duas versões. Ninguém fez isso recentemente, OpenAI, Anthropic, Google com Gemini. É um período muito pequeno de lançamento de duas versões significativas para a empresa, assim, né? Então já é mais um indício de como que tá louca essa corrida pelo mercado de LLMs aí, né? Exatamente. Uma coisa muito interessante que aconteceu aí no meio, né, desse período que você falou, né, entre o Grok 3, lançamento do Grok 3 em fevereiro de 2025 e o lançamento do Grok 4 em 9 de julho de 25, foi que o modelo, um pouco antes do lançamento, né, tipo dias antes do lançamento do Grok 4, o modelo do Grok 3, até então, né, liberado aí no Twitter, né, na verdade no X, começou a dar umas respostas antissemitas muito esquisitas, começou a se chamar de Mecha Hitler, né, o Mecha Hitler, não sei exatamente o nome, que é inspirado até num videogame e tudo mais, e a consultar tweets do Elon Musk para dar respostas complexas. Aí é foda, né? E por isso que eu falei que tinha, né, uma ironia muito grande, que o cara sai da OpenAI, claro, com todas as suas tretas, para buscar uma LLM maximizadora da verdade, aí chega e faz uma cagada dessa, né? Um bom resumo, Fernandinha. É uma ironia mesmo, né? Assim, falar que nas respostas a LLM tava buscando os tweets do Elon Musk, né? Perde uma credibilidade gigantesca, né, da empresa. São essas tretas aí políticas, corporativas, enfim. Mas só para os nossos ouvintes entenderem um pouco melhor, o que acontece? Quando a gente usa uma LLM, quando a gente manda o nosso prompt, o prompt que será executado pelo modelo, no final das contas, não é só o nosso prompt. Tem um intermediário ali, que é um outro prompt, feito pela própria empresa, que coloca vários filtros, tanto na ida quanto na volta. Então a gente não pode falar qualquer coisa para o modelo, a gente não pode receber qualquer coisa do modelo. A Anthropic, inclusive, recentemente divulgou o prompt dela. Você chegou a ver isso, Fernandinha? A Anthropic divulgou qual que é esse prompt intermediário dela. É um prompt gigante. Eu vi a notícia, eu vi que é um prompt gigante, mas eu não parei pra ver com calma o que é o negócio lá, não. Mas enfim, a Anthropic, inclusive, divulgou qual que é esse prompt intermediário dela. O que a xAI tem feito é o seguinte: esse prompt intermediário, eles falam que eles querem a verdade acima de tudo, a verdade sem filtro, né, e tudo. Só que eles também pegam muita coisa do Twitter em tempo real. Twitter ou X, né? É o vício, né, da minha geração falar Twitter, né, gente? Desculpa aí, tô revelando um pouco da idade. Mas assim, gente, rede social é uma fonte de desinformação. Isso é claro pra todo mundo. Seja você de um lado ou de outro aí da política, você vai entrar lá e vai ver que é muita fonte de desinformação pra qualquer um dos lados. Então, colocar uma LLM pra consultar uma rede social e a partir daí basear suas respostas, colocando ainda por cima um filtro menos restritivo, sabe? Aí é muito perigoso. Então é essa estratégia que o Grok tem adotado desde o início. O Elon Musk já até falou isso, que ele não quer que seja uma LLM cheia de termos politicamente corretos. Ele falou que ele não liga pra isso. Então, de vez em quando, a LLM dá essa surtada que a Fernandinha falou aí. Então, trouxe só um pouco aqui da explicação técnica de por que isso acontece, né? Muito boa explicação, né? É bom pra todo mundo estar na mesma página e entender que existe mesmo esses modelos, esses momentos, né, de pré-treinamento, de treinamento, de pós-treinamento, né, em que há mesmo essas manipulações de prompts, a inserção de alguns guardrails, né, para o modelo não responder coisas que a empresa não quer que ele responda, né, enfim. Até naquela época que a gente
conversou um pouco sobre o DeepSeek, que tinha, né, uma coisa ali que provavelmente tá em algum desses momentos ali de filtro, né, falando sobre a China e tal, enfim. Então as empresas, elas adotam mesmo esse tipo de estratégia para ter algum tipo de controle, de maior assertividade, de maior alinhamento. Mas uma coisa que eu achei muito engraçada nessa notícia é que o modelo, ele, mesmo se você não falava nada, né, pra ele pesquisar em tweets do Elon Musk, né, e eu entendo o que você falou, que ele também leva como base a rede social do X, então ele tá, né, com certeza populado de muita desinformação, mas na descrição do pensamento dele, né, na hora que ele estava fazendo o pensamento para escrever, né, ele falava assim, vou procurar, ele falava ativamente que iria procurar tweets do Elon Musk sobre aquele assunto. Então, assim, o que me parece que havia ali algum step realmente durante, né, esses filtros, essas coisas, que estavam explicitamente falando sobre isso, né, dentro desses prompts escondidos. Que coragem do Elon Musk, né? Se for olhar os tweets que eu lançava lá em 2009, cara, eu falava muita besteira. Não sei se foi ele, né, ou enfim, não dá pra saber, né, o que aconteceu. Mas o fato é que a xAI meio que colocou panos quentes nessa notícia, parou de falar sobre isso e ficou focando só na divulgação do Grok fora e tentando, né, reverter esse momento mesmo de falta de confiança do público, né? Poxa, poucos dias antes de você lançar a sua versão nova, que você tá falando há um tempo que é a versão mais potente do mercado, e aí vem um negócio desse e acontece, muito ruim, né? E uma consequência disso aí que aconteceu é que a CEO da xAI pediu pra sair logo Surtou. que isso aconteceu. Exatamente, a Linda, ela renunciou aí como CEO da xAI. Provavelmente, né, teve algum reflexo aí desse acontecimento. Será que foi mais algum atrito com Elon Musk? Queria falar que tem a ver também com a xAI e com os modelos Grok, né? É que eles também estão lançando personagens animados. Não sei se você viu, personagens animados 3D. Vi! O Twitter tá lotado disso. O Twitter tá lotado disso, exatamente. Twitter não, o X. Aí tem a N, né, por exemplo, que é um anime sexualizado. Tem o Bad Rudy, que é um personagem que, se você insultar ele, te insulta de volta. E aí, assim, criou-se também, né, como tudo aí, criou-se várias tretas e críticas aí do mercado, justamente porque, poxa, esse não foi um caminho, né, que outras Big Techs seguiram, né, de criar realmente personagens e tal. Acho que isso tá levemente, né, tá alinhado, talvez, com o que o Elon Musk quer, como LLM, como ferramenta que existam, como a gente falou, menos filtro, que possa falar, né, alguma coisa ali em temas que talvez em outras LLMs são restritas, né, mas o fato é que existe críticas gigantescas aí falando sobre dependência emocional, por exemplo, né, o fato de você criar um personagem e a pessoa que tá ali às vezes não sabe usar, pode criar uma dependência emocional, tem outras coisas nesse sentido. O próprio modo infantil, parece que aconteceu também, que estava sendo possível acessar a N, né, essa personagem sexualizada no modo infantil, então você poderia, né, as crianças sendo expostas a coisas que, enfim, são impróprias. Modo infantil que, só pra informação, chama Baby Grok. É muito doido mesmo quanto que a xAI, né, os modelos e as coisas que estão aí no entorno do lançamento do Grok são extremamente polêmicas, assim como o Elon Musk né? Extremamente polêmico. Foram várias polêmicas. Teve, de certa forma, aí uma água no chope deles aí, né? Entre o Grok 3 e o Grok 4. Mas vamos falar agora das principais novidades, porque veio com o pé na porta. E se a gente analisar os dados de benchmarking aí, o Grok 4, como diz no site deles, né? É a IA mais inteligente, é o melhor modelo de LLM atual. E talvez seja mesmo, sabendo que nós estamos gravando isso aqui em julho de 2025. Vamos ver o que lança em agosto, setembro, daqui a pouco vem outra mais inteligente ainda e por aí vai. Mas nos benchmarks ele tem ganhado do Claude 4, ele tem ganhado do Gemini 2.5, ele tem ganhado do ChatGPT. Então os benchmarks mostram que realmente o Grok 4 tem muito potencial. Tem algumas coisas que eles falam que eu acho até que são um pouco atrasadas. Eles falam assim, o processamento multimodal e tal. Tem outros LLMs que já fazem isso. O ChatGPT gera imagem muito fácil, qualquer usuário baixou ali, não precisa nem ter versão paga para isso, né? Inclusive, vamos falar dos preços do Grok 4 aqui também. Então tem algumas coisas que eles falam ali, o Grok 4 agora tem processamento multimodal. Tá, beleza, isso aí a gente já via nos outros, né? Isso não é tão disruptivo falando de LLM, né? A integração com o X, né? O antigo Twitter. Isso aí, os outros Groks também já faziam isso. Então isso também não é uma coisa tão disruptiva, né? Então, o que tem de novidade, Fernandinha? O que eu acho que é um diferencial aí do Grok 4 foi a forma que ele foi treinado mesmo, né? A forma que a xAI investiu em poder computacional, né? No treinamento do Grok 4. Então, basicamente, o treinamento ele foi feito
feito, né, eu até já mencionei aqui, que é um cluster de 200 mil GPUs, que eles chamam lá de colossos dentro da xAI. Então, pra vocês terem ideia, por exemplo, né, o GPT-4, ele foi treinado com algo em torno aí de 10 mil a 25 mil GPUs, então é um poder computacional bem maior mesmo. E ele foi aplicado aprendizado por reforço, de forma massiva. O que isso significa, né? O que é o aprendizado por reforço? É uma forma, né, de aprendizado que a gente até aplica, por exemplo, quando a gente está adestrando um cachorro, quando a gente está ensinando uma criança como ela deve se comportar, que é você reforçar as coisas positivas que ele faz. Aí qual que é a diferença do que eles estão fazendo, o Grok 4 fez, né, e a xAI fez, em relação aos outros? Que normalmente o aprendizado por reforço ele é aplicado em momentos certos do treinamento. Ele não é aplicado de forma massiva. E a xAI, com o Grok 4, aplicou o aprendizado por reforço de forma massiva mesmo, logo na fase inicial do treinamento, na fase do pré-treinamento. E isso fez com que o raciocínio do modelo melhorasse muito. Então, eles tiveram ganhos consistentes, assim, de performance do modelo, mesmo gastando mais poder computacional, né? Ou seja, mesmo gastando mais com a infraestrutura computacional. E é isso, assim, normalmente, né, esse aprendizado por reforço, ele é aplicado depois do pré-treinamento. Pelo menos publicamente, nos modelos da OpenAI, da Anthropic, eles não são aplicados, né, esse aprendizado por reforço não é aplicado no pré-treinamento. E isso é o diferencial aí do Grok, que faz com que o raciocínio dele seja um pouco mais apurado. Ele foi treinado com 200 mil GPUs, né? Você fez a comparação lá com o GPT. E vou fazer a comparação aqui com o Grok 3. O Grok 3 foi aproximadamente 20 mil. Então, comparando com o GPT que foi 10, aí você vê que de 10 para 20, o Grok 3 já estava treinando com o dobro do que era o GPT. Beleza, o ChatGPT. Só que aí pro Grok 4, os caras do dobro falaram assim, não, vamos treinar com 10 vezes mais GPU pra gente poder aplicar mais carga de aprendizado, treinar mais tempo, fazer a aprendizagem por reforço, enfim. Gastou muito mais capacidade computacional mesmo. Aí eles têm tanto o Grok 4 quanto o Grok 4 Heavy, né? E esse Grok 4 Heavy, ele promete que ele vai pensar muito mais, ele coloca os agentes, vários agentes para pensar, ele pode demorar inclusive alguns minutos para poder te dar a resposta, mas promete também respostas muito mais assertivas, né? Muito mais profundas, que conseguem lidar com problemas complexos. Toda essa infraestrutura que moveram para poder treinar o modelo é para chegar nisso. Existe até um artigo relativamente recente que a Apple lançou, questionando a capacidade de raciocínio dos modelos, falando que os modelos, na verdade, eles não são tão inteligentes, eles conseguem lidar com problemas simples, conseguem ter um certo nível de criatividade, mas não conseguem ir tão profundo nisso, né? E o que as empresas têm tentado é realmente desmistificar isso, realmente falar, olha, não, dá sim, cara, dá pra gente trabalhar com problemas complexos, basta que a gente consiga quebrar esse problema complexo em vários problemas menores, coisa que a gente faz no mundo do desenvolvimento todo dia, né? Não é um desafio incomum pra gente aqui, né? Mas esse negócio do Grok Heavy aí, né, que você mencionou, eu achei muito interessante, porque é a primeira vez que a gente vê uma arquitetura multi-agentes, né, pra resolver problemas. No próprio site do Grok, eles falam que o Grok 4 Heavy, eles fizeram um maior progresso em computação paralela, considerando várias hipóteses ao mesmo tempo. E ouvindo o Elon Musk falando sobre o Grok 4, né, sobre esse modo heavy deles, basicamente, o que eles fazem, né? Eles executam vários agentes resolvendo o mesmo problema ao mesmo tempo. Ele compara até como se fosse um grupo de estudo. Então, esses vários agentes vão resolvendo aquele problema, aí no final eles esperam, né, e depois eles comparam a resposta e consolidam ali pra ver se algum pega algum gap, né, no raciocínio do outro e tal, e fazem algum tipo de consolidação, o que faz com que as respostas tendam a ser mais assertivas ainda. Eu achei essa arquitetura muito interessante e realmente é bem inovadora, né? É a primeira vez que alguém vai pra esse caminho, que, enfim, com certeza precisa de um poder computacional gigante também, né? Tanto que o Heavy é caríssimo, né? Isso que eu ia comentar, porque eles foram criativos. Botaram, pega o mesmo prompt, manda pra agentes diferentes aqui, manda todo mundo. Cara, a gente sabe que a cada oi, tudo bem, obrigado, só esse tipo de interação que a gente tem com as LLMs já gasta um absurdo de processamento. Aí você imagina agora, eu tô lançando um problema complexo pra LLM. Ela já vai gastar muito processamento. Eles estão gastando isso N vezes com sei lá quantos agentes pra depois consolidar isso, fazer um merge das respostas e conseguir me entregar uma resposta. O custo computacional disso é absurdamente alto. Isso reflete no custo. Vamos falar de custo aqui agora, então? O Grok 4 tem planos aí de $30. Achei ok. Achei um pouco caro. Mais caro, por exemplo, que o GPT, mais caro que o Cloud. Mas ainda tá uma coisa ok. Na mesma ordem de grandeza, né? Porque quando você vê o tal do Grok Heavy, né, custando $300, aí você fala assim, poxa vida, será? Eu não tenho nem coragem
coragem de pagar nem pra testar. Eu testaria o Grok 4 ali, ok. Agora, o Heavy, eu vou gastar 300, eu vou gastar, sei lá, alguma coisa entre 1.500 e 2.000 reais só pra ter um teste. Mas ao mesmo tempo, o GPT também tem um plano de $200, né? Então, assim, pensando que talvez esse seja o plano que a xAI tá querendo para os early adopters mesmo, que querem, além de ter todas as features lançadas primeiro, mas também ter muita janela de token maior, provavelmente, né? Janela de contexto maior poder, maior prioridade, enfim, mais requisições pra você fazer, é o negócio pra quem pode ser, né? Assim, fato é que o GPT, né, a OpenAI também tem um plano aí de 200. A Anthropic tem um plano max, né, pegando o individual. Tem um plano max que também é $100 por mês, enfim. Existem esses planos mais caros, mas claro, o Grok aqui tá vindo como o mais caro deles, né? As outras ficam ali na casa dos $10, $20, ela chegou com 30, o plano básico, né? Os planos Max, Ultra, Premium, Heavy, sei lá qual que vai ser o nome que você vai dar. Então, na casa dos 100, 200, ela chegou com 300. Mas, ao mesmo tempo, o preço da API, né, do token de entrada e de saída, é o mesmo preço do Claude Sonnet 4. Então, assim, veio competitivo aí no preço da API. E tô falando do Grok 4, tá? Não do Heavy. Mas do Grok 4 fica o mesmo preço ali, então, pau a pau com o Claude Sonnet, por exemplo. Então, em relação à API, está ali, mais ou menos, né? Ou seja, que é o que interessa para os desenvolvedores normalmente, né? Que é acesso à API. E o custo disso tá aí, mais ou menos, no mesmo patamar. Fala aí o preço, que eu não falei o preço. O Grok 4 é $3 por milhão de tokens de entrada e $15 por milhão de tokens de saída, né? Que é o, igual a Fernandinha falou, o mesmo preço do Claude 4. E é interessante que isso é mais barato do que o GPT-4o, por exemplo, que é $5 por milhão de token de entrada, sabe? É mesmo? É, interessante, né? Então, o preço da API, igual você falou aí agora, que é o que importa pra quem é desenvolvedor, tá um preço justo, tá um preço... Que vale o teste, né? Competitivo, que vale o teste, né? Que vale a utilização. Exatamente. E voltando então um pouquinho nos benchmarks também, pra gente entender um pouco melhor onde que o Grok se sai melhor, né? O fato é que o próprio Elon Musk, ele fala assim, que o modelo, né, é melhor do que nível doutorado em todas as disciplinas. E de fato, quando a gente olha para os benchmarks do Human's Last Exam, por exemplo, né, que é um exame que tem 2.500 questões de nível doutorado mesmo, que são selecionadas à mão, de várias matérias aí, por exemplo, matemática, física, química, linguística, engenharia, o Grok tem realmente uma nota muito boa. Então o Grok 4, ele chega em 4º lugar no ranking aí do Human's Last Exam, e o Grok 4 Heavy com Python e acesso à internet, ele tá em 1º lugar, passando aí, por exemplo, o Gemini Deep Search, o O3 com a internet, o Gemini 2.5 Pro. Então, é um modelo realmente que parece que dá muito bem para essas questões mais complexas mesmo, né, de matemática, de raciocínio muito complexo. E o bench deles é bem esse mesmo, saindo muito bem, principalmente em exames de matemática. Então, é um modelo bem interessante para esse tipo de aplicação mesmo. Aí, quando a gente vai para a LM Arena, né, que ela faz aquela classificação enorme lá de modelos, o Grok tá lá em 3º lugar, empatado na parte overview, tá, geral mesmo, de generalista, tá? Ela tá em 3º lugar, empatado aí com o 4o e o 4.5, né, do GPT, e perdendo pro Gemini 2.5 Pro e o O3. Então, também teve uma boa performance na LM Arena, principalmente considerando essa área mais generalista, né, de texto, enfim, de linguagem mesmo. Mas quando a gente vai para codificação, ele já não tá tão bem assim, né? Tá na posição no 10º lugar lá, né? Claro que antes dele tem alguns que estão empatados, mas ele fica abaixo aí do Gemini 2.5 Pro, do O3, dos modelos da OpenAI, do 4o, do 4.5, dos modelos da Anthropic, tanto o Sonnet quanto o Opus 4, até do DeepSeek que tá atrás em relação à codificação. Enfim, não me parece então que é um modelo tão específico, né, para codificação, mas é um modelo extremamente, na minha visão, nichado, que é um modelo para resolver problemas muito complexos de matemática, principalmente, igual, né, eu acho que o Elon Musk falou muito bem nisso aí, dele ser um modelo de doutorado mesmo, né, então ele é um modelo para você usar em problemas complexos. Provavelmente pro dia a dia ele serve, talvez você vai encontrar modelos melhores, porque um dos feedbacks que ele tem é que ele é um modelo lento, por exemplo, né, então talvez para uma utilização normal do dia a dia, que você perguntar quais filmes estão passando no cinema, no shopping mais perto de mim, ele não vai ser o modelo que você tá buscando, né. E só pra dar um pouco de explicação sobre o que você falou também, em um determinado momento aí você falou que ele ficou em 3º, mas quando tava usando Python, a internet, ele ficou em 1º. E é legal a gente falar isso também, que essas avaliações de LLMs hoje também, elas permitem essa utilização de algumas ferramentas extras para melhorar o desempenho da sua LLM, para conseguir uma resposta melhor. E é o que eles fizeram também, né? Eles usam ferramentas
ferramentas como Python, como acesso à internet, como fazer alguma busca em tempo real, para não pegar só o que eles têm de base de dados, para poder usar uma ferramenta externa e tá tudo bem. Inclusive, a gente vê desenvolvedores aí desenvolvendo jogos. Teve um desenvolvedor que teve um tweet aí dele que viralizou ali, que ele pegou um final de semana e fez um jogo completo, assim, usando o Grok 4. Só que mesmo ele tentando promover o Grok 4 e tal, em alguns determinados momentos ele usou outras ferramentas, chegou até a usar outras LLMs. E para a visão das empresas, das LLMs, isso tá tudo bem, assim, igual a Fernandinha falou. Pode ser um modelo mais nichado, às vezes tem gente que tá mais focada em um modelo para gerar código, outra tá mais focada em uma utilização pro dia a dia. Então tem essas variações aí de como usar, como avaliar. É isso aí. Então, né, falando aqui sobre devs, enfim, o que muda aí pro dev, eu acredito que não é um modelo que foi especializado em código, assim como a gente tem outros, por exemplo, os da Anthropic, né? Continuamos com o nosso queridinho. Continuamos com o nosso queridinho, né, que tá especializado em código, mas o Grok tá aí, enfim, né, com as suas habilidades complexas aí de resolver questões difíceis e tal, nível doutorado. Mas acredito que não é um modelo tão atrativo para os desenvolvedores para utilização mesmo no dia a dia e tudo mais. A não ser que seja um desenvolvimento bem específico que queira integrar com o X. Aí, realmente, o Grok 4 já tem isso nativamente lá. Então, você não tem que fazer nenhum MCP para consultar o Twitter. Isso já está nativo dentro da LLM. Não precisa se preocupar com isso. Bom, mesmo falando isso, para quem quiser testar, o Grok 4 está disponível no Cursor, que é a ideia que eu uso no meu dia a dia. O Grok 4 está lá disponível, vale o teste, mas como eu falei, acredito que não, ainda, né, os modelos da Anthropic aí são melhores para codificação. Os queridinhos é o Anthropic, o Claude junto com o Cursor, né, por enquanto. É, exatamente. E aí, falando um pouquinho sobre futuro, Ângelo, que eu acho que é legal a gente falar, fazendo até um elo aí com a parte de codificação, que é o que a gente está falando, que talvez o Grok 4 não seja o forte dele, mas a xAI está prevendo lançar um modelo de coding agora em agosto. Então, assim, pode ser até que no dia que esse episódio for lançado, esse modelo já tenha sido lançado, né? Esse modelo de coding aí da xAI. Mas então eles estão planejando aí no roadmap deles lançar um modelo um pouco mais especializado em coding. Então, vamos aí, eu tô ansiosa para acompanhar, para ver se realmente vai vir com bons benchmarks de código, mas mais do que isso, né? Bom feedback da comunidade relacionado com código, né? E eu vi essa notícia mesmo, que eles estão lançando o que eles chamaram, já tem até nome, né? Isso que você falou, é o Grok for Code, né? E aí fica a especulação aí, né? Eles estão fazendo isso para essa área de desenvolvimento, né? Será que eles vão fazer outros modelos mais focados em outras áreas também? De, sei lá, saúde, finança, um negócio de marketing, não sei. Como eles lançaram, foi um período muito curto, né? Do Grok 3 pro Grok 4, já estão prometendo o Grok for Code aí em breve também. Ficar de olho agora nos tweets do Elon Musk para ver que novidade que ele vai trazer pra gente. Exatamente. E eles também falam, né, de algumas outras coisas que eles vão lançar aí ao longo do ano, né? Em setembro eles estão planejando melhorar as capacidades, você até falou um pouquinho sobre multimodalidade, né? Mas eles estão planejando, então, melhorar as capacidades multimodais do Grok, né? Deixá-las um pouco verdadeiramente multimodal, deixar um modelo verdadeiramente multimodal. E em outubro estão planejando um modelo aí de geração de vídeo também. Acho que tentando aí competir com o Vue 3, por exemplo, do Google, né? Enfim, tô querendo acompanhar. Vamos ver aí o que a xAI vai fazer em seus próximos passos e ver se ele realmente vai competir, né, no que a gente trata aqui, né, que é código, principalmente. Outras novidades que eu vi também foi que eles estão, de novo, voltando àquela parte polêmica, com questões éticas, a busca da verdade acima de tudo, né? Eles buscam melhorar isso cada vez mais, mesmo que isso confronte o politicamente correto. Então, na hora que a gente começa a pesquisar sobre a visão de futuro do Grok 4, da xAI e tal, eles sempre citam essa busca pela verdade, mesmo que confronte com algumas questões éticas, políticas, sociais. O que é um perigo, né? Eles têm que balancear isso bastante, porque isso pode ser um tiro no pé para eles. E tem que ver exatamente, né, o quanto que isso pode afetar, né, a credibilidade, a confiança dos usuários com os modelos da xAI e até a reputação mesmo da empresa, né? Você falando da empresa ou das empresas, porque assim, falando de futuro de novo, né, eu comentei já no início, mas eles querem integrar o Grok 4
4, as LLMs da xAI no Tesla, sabe? O Elon Musk tem outras empresas. O xAI já consulta o X. Eles querem colocar isso dentro do Tesla. Cara, o Elon Musk quer criar um cluster das empresas dele ali com uma integração bem nativa de tecnologia ali dentro das coisas que eles estão produzindo, né? Se afetar a reputação de um, vai espirrar para os outros também. Com certeza. Bom, vamos aí aguardar então as cenas dos próximos capítulos e as novas polêmicas, que a gente sabe que polêmica sempre tem quando tá falando de Elon Musk e de xAI. E aí a gente traz as fofocas aqui, né? Então acho que é isso, pessoal. Obrigado, até mais, até a próxima. Até mais, gente. Tchau, tchau. Valeu!